Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje nós falaremos sobre estes dispositivos aqui, ó. E não subestime ele, tá? Ele não é simplesmente um botão. Eu vou te mostrar um pouquinho melhor sobre esses dispositivos e como ele funciona nesse vídeo de hoje. Vem comigo! Meu nome é Everton Moraes, aqui do portal Sala da Elétrica, e hoje nós falaremos sobre então um tipo de botoeira do mercado que nada mais é do que a linha Harmony, né, da Schneider Electric, e eu achei incrível essa botoeira. Eu escrevi um artigo sobre esse dispositivo, depois eu vou deixar o link aqui para vocês consultarem caso vocês queiram, tá na descrição do vídeo também. São botoeiras sem fio, né, botoeira sem fio da linha Harmony da Schneider Electric, tá? Então, qual que é a grande sacada desses botões aqui? Como você pode observar nos sinaleiros que estão aqui atrás, ó. E aí eu vou clicar aqui no botão vermelho, por exemplo, ele acendeu a lâmpada aí, né, ó. E eu não tenho nenhuma conexão, nenhum fio aqui nesse nosso botão fazendo essa conexão, tá vendo? E ainda tem a opção, vou pressionar outro botão, o preto aqui, ó. Quando eu pressiono o botão preto, ele acende a lâmpada vermelha lá, tá ok? Bom, agora qual que é a grande sacada aqui dessa botoeira? Antes de fazer uma ligação ali, programar e configurar, qual que vai ser o contexto desse nosso vídeo de hoje? Mostrar as características desse botão e também quais são as formas de configurar esse relé aqui, ó. Que na verdade é uma peça que vai receber então o sinal sem fio dos botões, tá? Bom, o botão sem fio, né, esses botões aqui, eles têm algumas limitações, eu gostaria de até começar falando de algumas limitações dele, tanto em função de norma, que abrange a parte de segurança e tudo mais, mas também em relação à concepção do uso como um todo, ou seja, como que você vai ter que fazer a instalação deles. Eu não posso, por exemplo, então, as limitações desse botão eu não posso utilizar essa condição de botão de para um botão de emergência, ou seja, botão sem fio para um botão de emergência, e também eu não vou poder utilizá-los no caso de içamento de carga. Por quê? Porque é mais a parte de segurança do que funcionamento propriamente dito. Então não vou poder utilizá-lo na parte de emergência, né, botão de emergência e nem içamento de carga. Bacana? Agora, como que é o conceito, como que se dá a parte de configuração simples desses botões sem fio? Como você pode observar, quando eu pressiono o botão, simplesmente ele vai gerar um sinal parecido com RF, então um sinal RF, né? Na verdade, ele não é Wi-Fi, ele não é Bluetooth, ele não é RF, ele é um sinal chamado de Zigbee. E quando eu pressiono então o botão, você deve escutar o barulhinho aí, ó. Ele simplesmente gera internamente um valor de tensão e esse valor de tensão irradia esse sinal Zigbee, né? Ou seja, essa onda, essa frequência que é recebida pelo nosso módulo aqui. Agora, como que ele faz isso aqui internamente, né? Ele atua como se fosse um dínamo, sabe aqueles dínamo onde... você já deve ter visto aquelas lanternas que eu vou apertando a lanterna e ela acende um LED na frente dela, correto? Não vai pilha, não vai nada. Então, esse botão é o mesmo funcionamento. A hora que eu pressiono o botão, ele internamente ele vai gerar um dínamo internamente, vamos dizer assim, gera um sinal de tensão que vai alimentar o circuito de emissão de RF, do Zigbee, na verdade, dele. Ou seja, eu não vou ter a necessidade de fazer a troca de bateria, por exemplo. Então, isso nos traz uma eficiência muito legal desse botão. Eu posso estar colocando eles em diversos pontos da minha máquina e controlar o acionamento ou intervenção de algum dispositivo através desses botões. Agora, vamos para a parte prática mesmo, né? Como é que a gente faz o controle dos botões através desse módulo aqui? Como você pode observar, nós temos basicamente, eu vou falar de duas funções aqui, mas nós temos basicamente duas funções a serem consideradas, que são, eu posso acionar o botão para que ele seja para mim eu dou um pulso nele, ele aciona e dou um outro pulso, ele vai desacionar a minha saída, e é claro, eu coloquei uma lâmpada porque visualmente falando fica muito mais fácil da gente entender, mas poderia ser acionando um contator para ligar um motor e assim por diante também, tá? Então eu clico aqui, ele aciona, clico novamente, ele desaciona. Ou se não, eu poderia considerar a seguinte situação, ó. Pressiono, ele dá um pulso, e aí eu pressiono de novo, ele dá um pulso. Então eu tenho esses dois módulos de funcionamento que vai ser o mais usual. E para não ficar tão longo esse vídeo, a gente vai falar desses dois módulos, mas de maneira bem rápida aqui. Porque também é muito simples fazer a configuração dessas funções. Bom,
tudo é feito através de dois únicos botões que vocês estão vendo aqui, ó. Então eu tenho dois botões no nosso módulo receptor, e esses dois botões vai permitir com que a gente configure as funções dos botões e também vincular os botões como um todo. Como assim? Quando eu pressiono, por exemplo, esses dois botões simultaneamente, eu vou definir a função que o acionamento vai ter. Se vai ser aquele que eu mostrei agora há pouco, que seria o pulso que vai deixar a lâmpada acesa e depois eu tenho que dar um novo pulso para apagar a lâmpada, ou se não, aquele que é somente um pulso. Quando eu aperto o botão uma vez, ele aciona e dá um pulso na saída. Vamos voltar aqui rapidinho então, ó. Vou pressionar duas vezes os dois botões simultaneamente, ou esperar aproximadamente 3 segundos, quer ver? Ó? 1, 2, 3, né? Aí ele começa a piscar a saída Q1, que é a saída, eu já vou mostrar aqui na parte inferior também, e aqui embaixo está piscando, tá vendo? Ó, tá dando duas piscadas aí contínuas, vamos dizer assim, né? Então eu tenho acionado o Q1 e mostrando para mim que a configuração dela, né, está com piscando duas vezes. O que significa piscar duas vezes? Significa que eu estou trabalhando com aquela condição de pulso, né? Então quando eu pressiono, ó, ela simplesmente dá um pulso na saída. É isso que aquelas piscadas lá, ou seja, dois pulsos, estão indicando para a gente através do LED. Olha só, vamos voltar aqui rapidinho, ó. Vou pressionar de novo aqui para ele voltar para a configuração. 3 segundos. Quando eu pressiono OK, eu estou selecionando o Q1 para ser configurado. Então vou dar um OK. Se eu quisesse, por exemplo, configurar o Q2, eu pressionaria essa setinha aqui, que é o próximo, né? Ou se não o Q1. Então eu vou pegar o Q1 e vou dar um OK. Também que manteve contínuo o LED do Q1 e ele está mostrando para mim, ó, 2 pulsos. Quando eu dou um Next aqui, ó, um próximo, ele simplesmente vai dar 4 pulsos seguidos. Isso vai me permitir, caso eu selecione esse modo de operação, ele vai me permitir aquela situação onde eu pressiono e ele mantém a saída acionada e eu tenho que pressionar novamente o botão para que a minha saída seja desacionada. Olha aqui então, ó. Vamos selecionar essa opção, vou dar um OK e ele já assumiu a configuração para o Q1. Se eu quisesse mudar o Q2, eu poderia mudar agora também, mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste, ver se funcionou. Vou pegar aqui então, ó, o nosso botão, nesse caso eu vou pegar o botão preto e vou acionar uma vez, ó. Ele ficou acionado continuamente, eu tenho que pressionar novamente para desacioná-lo, tudo bem? Ou seja, eu mudei o modo de funcionamento do nosso botão sem fio aqui, nesse momento aqui, né, da saída do Q1, na verdade. Lembrando, se eu pressionar o vermelho aqui, ó, ele está da mesma forma de configuração. Pressionei uma vez, acendeu, pressiono outra vez, ele apaga. Vamos mudar essa situação? Eu vou voltar o sinaleiro verde para a situação de pulso, que é o inverso do que ele está agora. Vamos fazer o seguinte, vem aqui de novo, ó, no nosso relé, vou pressionar os dois botões aqui simultaneamente. Quando eu faço isso, então, ele vai me indicar através do Q1 piscando e piscando também o modo aqui monoestável ou astável, né, de configuração dos botões. Mas não é o Q1 que eu quero mexer, eu quero mexer no Q2. Eu vou clicar em próximo, Q2 selecionado, vou dar um OK. Ele está com 4 pulsos contínuos e eu vou mudar aqui para 2. Olha, vou pressionar uma vez para frente, ele vai mudar de configuração. Vou pressionar novamente e ele voltou aqui, ó, 2 pulsos, indicando que vai funcionar nesse outro modo de funcionamento. Vou pegar um OK aqui agora e, teoricamente, quando eu pressionar o botão vermelho agora, ele vai dar um pulso na saída Q2. Vamos lá, ó. Tá vendo? Então ele dá um pulso e apaga novamente o sinaleiro, quer dizer que ele somente deu um pulso na saída ali. Ou seja, ele está atuando como se fosse um botão, provavelmente dito, que nós estamos acostumados a interagir, que é aquele botão pulsante com retorno por mola, que é esse daqui mesmo, né? Quando eu pressiono, ó, ele retornou por mola, obviamente, ó, ele aciona e apaga, respectivamente, a nossa saída. Aí a pergunta, Everton, mas como é que eu consigo colocar mais um botão vinculado com o meu relé, por exemplo? Então eu posso configurar vários botões para uma única saída. Eu não preciso colocar apenas um botão para cada uma das saídas. Eu posso colocar até 64 dispositivos interagindo com esse relé. Então como é que eu faria para adicionar um botão na saída, por exemplo, Q2? Eu vou pegar esse botão aqui, vou configurar ele na saída Q2 para vocês verem, tá? Então eu venho aqui no nosso dispositivo, ó, vou pressionar somente essa seta superior aqui, esse botão superior, durante 3 segundos. Ele vai me indicar aqui, ó, que
que eu estou configurando o Q1 e eu posso mudar e falar que é o Q2, na verdade, é quem eu quero configurar agora. Vou dar um OK e pressionar 3 vezes simultaneamente enquanto está piscando, ó. Tá vendo que acionou esse LED aqui do sinal de RF do Zigbee? Então eu já vinculei esse botão com a saída aqui, ó. Eu vou então pressionar agora esse botão verde, que é o que a gente configurou agora, e quando eu pressiono ele, olha só, ele vai simplesmente comandar a saída 2. É claro que eu posso também configurar um mesmo botão nas duas saídas, tá? Então se eu tivesse a configuração do botão verde na saída Q1, ele também comandaria as duas lâmpadas. Isso é uma outra vantagem que nós temos, ok? Bom, então basicamente era isso que eu queria mostrar para vocês aqui, a configuração desses botões interagindo sem fio em um dispositivo, e eu posso comandar a lógica de funcionamento da nossa máquina elétrica através desses nossos botões, né? Eu posso ter a opção de até 64 dispositivos sendo interagindo, na verdade, com esse relé que vai receber esse sinal. E aí pode ser que alguém me pergunte, Everton, mas como é que você conduziu essas saídas aqui do nosso relé? Eu vou pedir até pro Rafael mostrar aqui de perto aqui essas saídas aqui, ó. Então, como você pode observar, tem aqui, ó, a numeração 12, 14, 11, 22, 24 e 21. Eu estou dizendo aqui, através dessas numerações, que a saída que esse dispositivo oferece pra gente é 11, 12 e 14 para o Q1, né? E 22, 21 e 24 para a saída Q2, que são contatos, na verdade, reversíveis a serem utilizados na saída do nosso relé. Vamos ver na lousa como é que eu fiz isso aqui? Vem aqui comigo na lousa então, rapidinho, ó. Eu vou mostrar para você, na prática, como que nós fizemos essa ligação. Vem aqui comigo. Então, na verdade, os sinaleiros que eu utilizei foram sinaleiros que estão em 220 volts. Então, olha só, eu tenho dois contatos, na verdade, que é um do Q2 e um do Q1, correto? Então eu tenho aqui, por exemplo, ó, o 11, que é o comum do contato reversível da saída 1, do Q1. E aí eu tenho aqui assim, a seguinte situação, ó, 12 e 14, tudo bem? Ou seja, o 11 sempre vai ser comum e ele vai comutar em função da sua necessidade. Eu posso utilizar o contato fechado ou o contato aberto. Em ambas as situações lá, eu utilizei contato aberto, né? Porque ele está mantido apagado, né? E quando eu aciono o botão, ele acende. Bom, aí eu tenho a mesma situação que pode ser, então, vou até fazer assim, ó, entre parênteses para ficar fácil de entender, ó. Posso pôr aqui, ó, 21, aqui, 22 e o 24, que seria as numerações do contato que eu mostrei lá para vocês, que é, na verdade, da saída Q2. Mas como é que foi feita a parte elétrica em si? Vamos imaginar a seguinte situação, ó. Eu peguei uma fase e, é óbvio, né? Como foi só uma simulação, eu só peguei as fases e coloquei nos nossos dispositivos. Então tem uma fase na parte superior, uma fase na parte inferior e alimentei aqui embaixo o sinaleiro H1, vamos chamar o sinaleiro vermelho, né? E aqui, ó, o sinaleiro H2, que seria, por exemplo, o sinaleiro verde. Mas eu vim com essa fase aqui e fiz o seguinte, entrei no nosso contato normalmente aberto, teoricamente, do nosso relé. E aí eu vou chamar esse relé aqui de S1, por exemplo, tá? Só pra gente utilizar aqui as nomenclaturas. S1, só que foi S1, a nomenclatura, por exemplo, deixa eu pegar o azul aqui para ficar mais fácil de vocês enxergarem, ó. 11, 14, que é o contato normalmente aberto, e aqui na frente nós utilizamos o contato (21) e 24, que é o contato aberto do segundo relé nosso, né? E, obviamente, interliguei eles. Aqui ficou meio torto aqui a minha ligação, fiz o desenho de lado, né? Ó, deixa eu melhorar aqui, ó. Só para vocês entenderem aqui, né? A lâmpada H1 e H2 aqui. Bom, vou deixar assim mesmo aqui. Foi basicamente essa ligação que nós fizemos, tudo bem? Bom, algumas perguntas podem surgir, como por exemplo, vamos voltar aqui na bancada rapidinho comigo, ó. Qual que é o alcance desses dispositivos? Eu tenho alguma interferência que pode ser um problema na hora de fazer a conexão remota, vamos dizer assim, do ponto onde eu estou acionando e do receptor? Bom, existem
pode existir problema sim na parte de conexão. Quer ver só? Vamos fazer o seguinte, ó. Quando começa a ter um problema de sinal, o LED que aqui embaixo é verde, ele começa a ficar laranja. Quer ver? Eu vou simular aqui um problema de conexão, tá? Ó, vou esconder ele aqui embaixo, aqui assim, e agora eu vou fazer uma simulação, ó. Tá vendo que ficou amarelo o nosso LED do sinal de Zigbee, né? Ou seja, o sinal RF do nosso botão? Esse laranja aqui simboliza pra gente que o alcance não está adequado, né? Então eu escondi ele aqui embaixo e ele está laranja. Quando ele está livre, eu tenho o sinal verde aí, tudo bem? Ou seja, indicando que está com qualidade suficientemente boa para a conexão. Bom, agora, se eu tiver algum problema relacionado à distância, efetivamente, o que eu posso fazer? Eu posso utilizar simplesmente esse outro dispositivo aqui, que ele basicamente é o que? É um amplificador de sinal, tá? É uma antena que eu vou amplificar o sinal RF, o Zigbee na verdade, para mim ter um alcance ainda maior do sinal desse nosso botão, tudo bem? Então eu posso utilizar essa antena para me melhorar a qualidade e o alcance do sinal que nós estamos trabalhando. Bacana? Bom, eu espero que você tenha gostado aqui do nosso vídeo de hoje. Na verdade, a ideia foi trazer aqui um conteúdo que possa fazer diferença para vocês e alguma coisa nova que comumente a gente não vê no dia a dia, para que vocês consigam interagir melhor, tá bom? Muito obrigado por assistir até aqui. Eu aconselho você aí, indico você, caso você queira acompanhar todos os nossos conteúdos, se inscreva aí no nosso canal do YouTube, curta a nossa fanpage também para você receber todos os nossos materiais assim que nós postamos. E eu gostaria que você visitasse a saladaelétrica.com.br. Eu estou deixando um material exclusivo para você, tá no link aqui da descrição do nosso vídeo, ou se não, nesse balãozinho que está vendo aqui do lado para você clicar e acessar. Tá bom? Um grande abraço e até nosso próximo conteúdo, até o nosso próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.